Nós Amém. prosseguimos hoje comentando sobre o capítulo 19 do segundo livro de Reis, que é uma história muito marcante de um homem temente ao Senhor. Essa história do rei Ezequias, rei de Judá, e quando ele assume o reinado de Judá, Judá estava numa situação espiritual muito terrível. Seu pai havia levado a nação a um afastamento tremendo de Deus. E seu pai havia colocado altos em todos os lugares do país para que pudesse adorar a deuses estranhos, havia corrompido o templo, a liderança havia sido toda corrompida, a liderança espiritual, e Judá estava numa situação espiritual terrível, muito afastado do Senhor Deus. E, diferente do seu pai, Ezequias, quando assume a nação de Judá, o reinado, ele assume com a intenção de mudar todas aquelas coisas. E ele destrói aqueles altos, ele muda tudo completamente, ele faz uma reforma espiritual e assim Judá, através dessa reforma feita por Ezequias, Judá volta para os caminhos do Senhor. E durante o seu reinado, Judá serviu o Senhor. E Ezequias é tido como um dos homens de muito exemplo para nós e para o povo daquela época, porque, segundo a palavra de Deus, ninguém serviu tanto o Senhor naquela época igual a Ezequias serviu. E realmente é um modelo espiritual muito significativo. E quando alguém procura se aproximar do Senhor, procura servir ao Senhor, não é de se estranhar que o inimigo fica enciumado, que ele venha a ser desagradado com isso. E aqui nós estamos percebendo que, através de Senaqueribe, houve um tremendo levante contra Judá. E nós vamos perceber, nós vamos ler no livro no capítulo 19 do segundo livro de Reis, as várias investidas, as pressões que Ezequias fez contra Judá. As ameaças que ele fez, todo o seu poderio, mais de 185 mil soldados, que ele cercou aquela cidade depois de ter praticamente destruído as principais cidades de Judá, de ter desmobilizado o exército daquelas cidades. E aí esse rei poderoso, Senaqueribe, ele chega na sua última resistência, que era a cidade de Jerusalém. E ali está aquele servo de Deus, cercado, rodeado, pressionado e sendo humilhado. Mas o que nós percebemos na palavra de Deus é que ele temia um Deus verdadeiro. Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 10, diz que torre forte é o nome do Senhor, para lá corre o justo na hora da aflição. E o rei Ezequias, ele não tinha a quem recorrer. O salmista Davi, ele disse, olha, quem tem eu no céu além de ti? No céu e na terra além de ti? E são situações que nós muitas vezes vivemos que nós não temos a quem recorrer a não ser o verdadeiro Deus. Como está lá nos Salmos, o salmista Davi dizendo que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. E aqui nós vamos ver nesse capítulo, em meio a tantas pressões, em meio a tantas dificuldades, que o rei Ezequias ele está fazendo uso da única saída que ele tinha, da única forma que ele tinha de escapar daquela situação, porque
condições militares ele não tinha, como nós lemos no domingo. Rabsaque chega para Ezequias e diz: olha, se vocês tiverem 2.000 soldados, nós vamos dar 2.000 cavalos para que vocês possam lutar contra o rei meu senhor. Vocês não são capazes de lutar nem contra um soldado sequer do meu senhor. Então, com muita pressão, com muita humilhação, com muito poderio, ele estava ali cercado. Ezequias estava cercado de um inimigo assim muito poderoso, um inimigo que ele já havia vencido praticamente o mundo inteiro daquela época. E não tinha ninguém que pudesse vencê-lo. E ali estava Ezequias diante daquela situação terrível. E como nós falamos, a situação não era só morrer, era como morrer. Era uma situação de muito sofrimento, de muita tortura, a forma que os assírios matavam os seus inimigos. E quando Ezequias ouve aquela ameaça, ele toma conhecimento de tudo que Senaqueribe tinha dito através dos seus oficiais. Está lá no versículo 1, que Ezequias, tendo ouvido isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Era um costume que eles tinham, aqueles povos tinham, de mostrar a sua tristeza, a sua amargura, de se humilhar. E Ezequias, ele se humilha assim tremendamente diante de Deus. E ele busca o Senhor, porque ele sabia que ele servia um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus que fez os céus e a terra e que podia realmente livrá-lo da mão de Senaqueribe. E ele, quando recebe aquela carta, ele rasga as suas vestes, ele envia os seus oficiais ao profeta Ezequias. Hoje nós temos a palavra do Senhor, nós podemos falar diretamente com o Senhor, mas ele manda os seus oficiais ao profeta Ezequias. Ele diz: olha, esse dia é dia de angústia, dia de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Ele está dizendo que ele estava numa condição de uma mulher que chega a hora do filho nascer e não tinha força alguma. Assim era a situação daquele rei diante de Senaqueribe. Mas ele está apelando para o único lugar que ele deveria apelar. E aí ele diz no versículo 4, bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. Isso porque a maioria da cidade já tinha caído. Muitos soldados, milhares de soldados já haviam morrido. E aqui ele está pedindo que Isaías fizesse oração, intercedesse ao Senhor por aqueles que ainda estavam vivos, por aqueles que restaram. E ele está dizendo: olha, esse homem ele está tentando desfazer do Deus verdadeiro, ele está afrontando o Deus verdadeiro, e por isso ele estava colocando toda essa situação diante do Senhor Deus. E a situação de Ezequias realmente era uma situação assim muito dramática, porque no texto a seguir, mais à frente, vai nos dar a entender que a capital, Jerusalém, estava cercada já há um bom tempo. E ali dentro já não tinha mais alimento. O povo já estava quase passando fome, passando necessidade. Se o cerco perdurasse por mais algum tempo, eles poderiam morrer de fome, como era o costume daqueles reis, quando eles cercavam até que os povos que estavam ali dentro morressem de sede e de fome. Então, se o povo de Jerusalém, juntamente com Ezequias, não morresse através do assalto, através das espadas, poderia morrer de sede e poderia morrer de fome. Então, a situação era muito dramática. E como o próprio Ezequias ele coloca, eles não tinham condição militar nenhuma para resistir, já que eles estão sofrendo a humilhação
quando o rei Senaqueribe está dizendo, olha, vocês, está dizendo através de seus servos, vocês não têm mais nem 2.000 soldados para lutar conosco. Eles sabiam da debilidade, eles sabiam da fragilidade, e por isso eles prosseguiam ameaçando e humilhando e pressionando para que eles se entregassem. E Ezequias não queria entregar, porque se ele entregasse, fatalmente eles seriam mortos, e aqui ele está apelando para o Deus verdadeiro e pedindo misericórdia para que o Senhor pudesse resolver aquela situação terrível. E lá no capítulo 32 do segundo livro de Crônicas, está nos trazendo uma informação muito importante, dizendo que quando o rei Ezequias estava se aproximando de Jerusalém, Ezequias teve conselho com seus oficiais e resolveu tapar todas aquelas fontes de água que estavam em volta de Jerusalém. Ele estava fazendo isso por quê? Para que não deixassem ali água para que os seus inimigos pudessem beber daquela água. Ele estava tentando não deixar suprimento, não deixar água, não deixar alguma coisa que pudesse facilitar a vida dos seus inimigos. E uma das coisas que nós aprendemos nisso aqui, nesse texto, é que nós não devemos facilitar a vida do inimigo de forma alguma. A palavra do Senhor diz que nós temos que resistir o diabo. A palavra de Deus nunca diz para que nós devemos facilitar, devemos nos entregar, devemos fazer aquilo que o inimigo espera. Está havendo uma grande pressão para que Ezequias se entregasse, para que ele abrisse as portas e colocasse uma corda no seu pescoço e fosse lá se entregar para Senaqueribe. Mas ele havia tomado conselho antes com seus oficiais e resolveram resistir. Primeira coisa, eles taparam aquelas águas para que o povo assírio, para que o rei assírio, para que os seus rebanhos que estavam com ele, não usasse das águas que eram deles. E assim eles estavam, de uma certa forma, resistindo e dificultando a ação do inimigo. O primeiro ensinamento que nós temos aqui, que nós temos que resistir o diabo, resistir porque ele acabará fugindo de nós. E outra coisa que ele fez está lá no versículo 5, ainda de 2 Crônicas, capítulo 32, e ele se animou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Então, o que está acontecendo com o rei Ezequias? Ele está aqui pensando de uma forma ou de outra. Deus haverá de dar um livramento, Deus haverá de agir, mas ele está aqui preparado, mesmo com a sua pouca força, mas se Deus estiver ao seu lado, ele tinha certeza de que ele podia resistir. Então ele ele reedificou os muros, ele tapou aquelas brechas, ele procurou dificultar de todas as formas a penetração do inimigo em Jerusalém, fez armas em abundância, está lá no final do versículo 5. E quando nós olhamos lá para 2 Coríntios capítulo 10, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso significa que essas armas, elas não vêm de nós. Nós temos que nos preparar, mas nós temos que saber que quem nos dá essas armas, quem nos arma, quem nos fornece os armamentos, é o Senhor nosso Deus, porque as nossas armas, elas não são as mesmas armas que Senaqueribe, que os nossos inimigos, que eles usam para se levantar contra nós. As nossas armas, elas são espirituais, e elas são poderosas em Deus para destruir essas forças que se levantam contra nós. Lá em Efésios 6, capítulo 10, aliás, 6, versículo 10, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando nós olhamos para a situação do rei Ezequias,
Senaqueribe foi muito astuto. Ele começou aquela guerra destruindo por fora. Destruiu todas as principais cidades, as grandes, as pequenas, todas as cidades fortificadas. Ele deixa Jerusalém por último. E quando ele chega em Jerusalém, com toda a astúcia, ele começa a humilhar o rei Ezequias para que ele pudesse desistir, para que ele não viesse a lutar, para que ele se entregasse e começa a mostrar a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua impossibilidade de lutar. Mas o que nós vemos aqui, nesse rei, que ele rasgou as suas vestes, mas ele rasgou para o Deus verdadeiro. Ele se humilhou, mas ele se humilhou para o Deus verdadeiro. Ele foi ao templo, e lá no templo ele abre aquela carta, e ele apresenta aquela carta ao Senhor, mostrando a afronta daquele rei Senaqueribe, dizendo para o Senhor, olha, ele está afrontando ao Deus verdadeiro. Ele recorreu a quem podia resolver aquela situação. Nós vemos que no primeiro momento, Senaqueribe, ele começa a dizer para Isaías que aliás, para Ezequias, que ele não tinha poder algum para resistir. E no segundo momento, ele começa a dizer para ele, olha, você não confia no Egito. Quem é o Egito? O Egito não é nada. Aquele que aprisionou vocês durante muito tempo lá no Egito, ele não é nada. Depois ele começa a dizer, olha, você está confiando no seu Deus, aquele que você destruiu os altos, você agora está queimado com ele. Ele não vai fazer nada por você. Então o diabo ele procura todas as formas para nos destruir, para nos desestimular a lutar contra ele, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da obediência, ele procura de todas as formas. Mas nós temos aqui o grande exemplo do homem de Deus, que ele se humilha mesmo, ele rasga as suas vestes, ele e os seus oficiais, e ele prostra diante do Senhor, daquele Todo-Poderoso. E o exemplo que nós vamos ter na situação do rei Ezequias, também na vida de muitos homens de Deus, como de Davi, em muitas ocasiões, quando Davi ele coloca, olha, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens teriam nos engolido, os homens teriam nos destruído. E se não fosse o Senhor que esteve ao lado de Ezequias, Senaqueribe tinha destruído eles completamente. Mas em que pese a fragilidade, a fraqueza do exército de Ezequias, da nação de Judá, mas Deus agiu poderosamente. O Senhor traz uma palavra muito poderosa para o rei Ezequias, quando humanamente estava tudo perdido. O Senhor disse para ele, olha, não se preocupa, da mesma forma que ele veio, ele vai voltar. Ele tinha ali mais de 185 mil soldados poderosos. E o Senhor disse para ele, olha, amanhã você pode abrir as portas de Jerusalém e você não vai encontrar mais nenhum soldado. E outra promessa que Deus fez para ele, olha, já que você ficou cercado tanto tempo e você não teve condições de plantar, a alimentação de vocês, o suprimento de vocês já está acabando, não se preocupa, eu vou fazer nascer, eu vou fazer crescer, esse ano vocês terão alimento, no ano seguinte vou fazer mais um milagre, vocês não precisarão plantar, mas no terceiro ano vocês podem plantar e vocês podem comer, porque a vida de vocês voltará ao normal. E da mesma forma, da forma que Deus falou, que Deus prometeu, aconteceu exatamente dessa forma. No outro dia, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados. Aqueles que restaram juntamente com Senaqueribe viram, da mesma forma que os egípcios, que o povo de Israel viram os egípcios mortos na praia do mar. Aqueles que restaram aqui juntamente com Senaqueribe viram aqueles milhares de soldados mortos, porque o Senhor, ele cumpriu aquilo que ele prometeu, e ele livrou esse servo da mão desse rei cruel. Isso nos ensina muito, ensina que, da mesma forma que esse rei teve muita angústia, muita aflição, anteriormente ele tinha tido
uma enfermidade muito séria, o Senhor livrou da morte. Como está na palavra do Senhor, que muitas são as angústias no meio do povo de Deus, mas o Senhor pode nos livrar de todas. E aqui o Senhor livrou Ezequias, e o Senhor também pode nos livrar de todas as angústias. E a palavra de Deus para Ezequias foi: não temas. E a palavra de Deus para todos nós, também nos nossos dias, é: não temas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos receber a palavra do Senhor confiantemente. Glória a Deus pela propriedade desta palavra, que nos dá a oportunidade de continuarmos o nosso compromisso diário com Deus, de não abrir mão da nossa responsabilidade, de não recuarmos, porque essa palavra fala, sobretudo, do compromisso de Deus com aqueles que estão também comprometidos com Ele e com a sua causa. Quando nós analisamos esse contexto todo, nós, dentre várias verdades, nós podemos entender a natureza do sofrimento do justo. Aqui está posto o sofrimento do justo. Ezequias, como homem que Deus fortalece, o fortalece não porque ele era alguém que Deus escolhera fazendo acepção de outras pessoas por uma escolha caprichosa, mas Ezequias estava sendo fortalecido por Deus nesta condição que aqui está visível, que é o sofrimento dos justos. Nesse contexto do sofrimento dos justos, nós entendemos que o justo é tratado, o justo, nesse tratamento, ele é edificado, ele é fortalecido. A Bíblia toda coloca a importância do sofrimento para a nossa edificação, sempre fazendo a consideração de que, diferente do que a teologia romanista coloca, o sofrimento como tendo um caráter remidor, e isso não é verdade, porque o único sofrimento que tem o caráter remidor, que teve o caráter remidor, é o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Mas, fora desse, o sofrimento tem um caráter instrutivo, pedagógico. Né? Davi dizia: foi-me bom ter sido afligido para alcançar coração sábio. O apóstolo Paulo faz muitas colocações sobre a importância do sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 11, ele coloca toda uma lista ali dos sofrimentos pelos quais ele passou. A história dos justos, dos verdadeiros homens de Deus, foram histórias entremeadas de sofrimento. Sofrimento na vida dos servos de Deus foi tal como dedo e unha, né? No ministério, no ofício, na existência dos servos de Deus. Sofrimento ele foi sempre presente, mas nós temos que Deus está comprometido em suprir o justo em meio aos sofrimentos. Deus está comprometido em fazer que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. O sofrimento que para o ímpio é a destruição e a sentença fatal, foi para Senaqueribe, e continua sendo assim para os que são irremissíveis, para os que se fecham, para os que endurecem o seu coração contra Deus. Para o justo, o sofrimento ele está bem definido. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, nos mostra algo nesse sentido. Não virá sobre vós sofrimento, tribulação alguma, além daquele que o possais suportar. Mas Deus também, com o sofrimento, dá o livramento. Então, a finalidade última do sofrimento na vida do justo é glorificar a Deus. É glorificar a Deus com a edificação do justo. É glorificar a Deus com o crescimento da confiança do justo em Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, fala da importância da perseverança, da paciência, da esperança. Tudo isso como desdobramentos desta visão cristã com relação ao propósito de Deus em meio ao sofrimento. Então, o propósito de Deus com o sofrimento do justo também é glorificar ao Senhor, fazendo
o ímpio entender que o justo é uma propriedade de Deus, que tudo que aconteceu com o justo não foi porque o ímpio quis. Se o justo teve prejuízo financeiro, se ele teve uma perda de alguém na família, se ele passou ou passa por uma enfermidade física terrível, como passou Ezequias, tudo isso aí aconteceu e acontece dentro da direção do Deus em cujas mãos se encontra a vida do justo. O ímpio não tem poder nenhum sobre a vida do justo, exceto que Deus permita que o justo seja provado com as perseguições, com as aflições trazidas pelo ímpio, como está acontecendo em várias partes do planeta, no caso dos irmãos afegãos, que temos que orar por eles instantemente, os irmãos da Coreia do Norte, já de longa data, os irmãos da Nigéria, ali perseguidos por aquele grupo terrorista Boko Haram, os irmãos da Arábia Saudita, do Irã e de várias partes, como diz Pedro, 1 Pedro capítulo 5, todos aqueles que piamente quiserem seguir a Cristo Jesus padecerão perseguições, está falando de sofrimento. Mas o propósito do sofrimento, sendo glorificar a Deus, não é destruir o justo. Nós não somos destruídos pelo sofrimento, nós somos edificados. Me vem à memória um exemplo já citado algumas vezes de um dos chamados pais da igreja, me parece que foi Policarpo de Esmirna, não tenho muita certeza, mas parece que foi ele que cunhou e eternizou a seguinte frase com relação ao sofrimento: vocês podem nos matar, mas vocês não podem nos destruir. Isso porque ele estava já amarrado para ser queimado e o imperador, o juiz, o cônsul de Esmirna tinha feito para ele esse apelo: você é uma pessoa velha, com mais de 80 anos, renuncia, derrama ali a libação perante o altar do imperador, você vai morrer em paz, você vai morrer numa velhice tranquila, mas negue esse Cristo que não pode fazer nada por você e adora ao imperador, você vai ter uma velhice, vai terminar seus dias tranquilos. E Policarpo nega prontamente a proposta do cônsul e professa a adoração pública ao nome de Jesus, e antes dele ser queimado, ele profere esse dito: vocês podem nos matar, mas vocês não podem nos destruir. Então, no sofrimento, o justo também entende que seu ministério é imortal, que ele é imortal em Deus, pelo propósito de Deus na sua vida. E isso é uma realidade dos justos em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Havia aqui uma situação que desafiava o homem de Deus, Ezequias, desafiava os servos de Deus que estavam ali junto a ele. Essa situação estava delineada num cenário internacional que tinha como objetivo destruir a palavra de Deus, destruir os valores do povo de Deus, destruir a identidade do povo de Deus, destruir o culto ao verdadeiro Deus. E à medida em que esses homens de Deus, como Ezequias, seus servos, se posicionaram, o resultado desse posicionamento foi o sofrimento. Uma consequência mais breve desse posicionamento foi o sofrimento. Se você analisar o contexto, você vai perceber que Ezequias ele vem como um grande reavivalista, né? Um grande homem de Deus que promove um reavivamento sem precedentes na história, como o professor já colocou. No capítulo 28, ele substitui o seu filho, e no capítulo 29 de 2 Crônicas, Ezequias ele manda abrir o templo. Ele manda abrir o templo. Aí vai seguir-se todo um contexto. Ele manda abrir o templo, ainda no capítulo 29, a partir do versículo 12, os levitas purificam o templo. Perceba o comprometimento que vai culminar em sofrimento. Manda purificar o templo por causa das abominações, de toda sorte de impiedade
estava acontecendo, inclusive, dentro do templo, por parte de um Israel apostatado a comando do rei Acasias, abominações que, segundo os estudiosos, traziam para dentro do templo até o culto prostituto e o culto de homossexuais, também tendo dentro do templo, segundo esses estudiosos, até símbolos dessa adoração às divindades pagãs na forma de genitália humana. Então, esses homens, como Josias, Ezequias, eles promovem uma reforma poderosa ali, removendo todas aquelas imundícies, né? No capítulo 20 de 2 Crônicas, ele reestabelece, ou seja, há uma regulamentação, resgatando aquilo que havia se perdido em matéria do culto verdadeiro, né? No capítulo 30 de 2 Crônicas, você tem a Páscoa como também um ponto mais elevado desse reavivamento, né? E quando você chega no capítulo 32, então você tem a reação, né? Um homem comprometido, totalmente comprometido com a obra de Deus, agora ele vai arcar com o ônus do sofrimento devido ao seu comprometimento. E é interessante, tem um ditado, né, muito conhecido, que fala da lei de Murphy, que diz o seguinte: quando tem que piorar, piora. Então, isso para entendermos que, para nós cristãos, prova pouca é bobagem. Prova pouca é besteira. Quando a prova do justo vem, ela vem um pacote completo. Então, Ezequias está aqui com um pacote completo da prova, né? Ele leva a nação a um grande despertamento. Ele é alguém que toca a trombeta contra o pecado, contra a impiedade. Aí o que sobrevém esse homem? Sobrevém o cerco da maior potência do mundo para impedir esse reavivamento, impedir a restauração dos valores que haviam se perdido, impedir a instituição do verdadeiro culto a Deus. Era para parar de adorar a Deus. Então, eles são cercados de todos os lados e, ato contínuo, esse homem adoece. Esse homem vem a enfermar-se gravemente, e o escritor, no capítulo 20, coloca que esta enfermidade veio para matar. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente para a morte, como uma certa tradução coloca, ele adoece para a morte. Tudo isso sobreveio a esse homem de Deus, como sofrimento, nesse contexto de comprometimento. Essas verdades, irmãos, elas vêm nesse momento do século XXI, quando muitos cristãos, inclusive aqui no Brasil, estão doutrinados pela teologia que passa a impressão do crente super-homem, do crente imbatível, né? Do crente que não perde de jeito nenhum, não pode passar por perdas, aceitar perdas materiais em quaisquer aspectos, seja na saúde, seja nas finanças, né? Tem até um nome, essa teologia, não é a coach, nem a da prosperidade, embora ambas falem disso, dessa mentira o tempo inteiro, né? Mas tem um nome mais técnico que me falha a memória nesse momento, né? Desse evangelho que coloca a condição temporal do crente como imbatível. Então, quando você pega esse contexto, você pergunta, esse evangelho pode estar em qualquer lugar, mas não na Bíblia. Se analisarmos a história dos homens de Deus, esse evangelho no qual o crente diz para Deus, não aceito, rejeito isso, rejeito aquilo, só aceito aquilo, só aceito isso, esse evangelho não está na Bíblia, né? Esse evangelho que mostra as pessoas prosperando nesta perspectiva material, humana, sem sofrer reveses, ela não tem uma correspondência na história dos santos. Na história dos santos. Então, não tem como você conhecer o propósito de Deus, não tem como você crescer no conhecimento do propósito de Deus, não tem como você ser edificado verdadeiramente, ser levado a uma estatura tal em que você produza abundantemente para o reino de Deus, se você não conhece
perdas por causa do Evangelho, se você não conhece perdas por causa da palavra de Deus, se você desconhece o sofrimento, as provações que lhe sobrevêm nesta condição de discípulo que está sendo tratado. E isso é até o final da vida, nós passaremos por situações que nos provarão, que nos tratarão. E você percebe também o propósito de Deus, porque esse homem, ele se levanta para restaurar o culto verdadeiro. Numa ênfase que possamos dar para esse culto verdadeiro, o versículo 14 do capítulo 19 coloca aqui, diante da afronta do rei da Síria, o que esse homem faz? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim. Então, veja bem, a vida dele estava comprometida com o serviço para Deus. Ele foi para a presença de Deus porque era com Deus o compromisso dele. Os ataques eram para destruir a Deus, sua palavra, sua obra, seu povo, e era para destruir Ezequias porque ousou reedificar os valores, ousou trazer de volta o culto, ousou reabrir o templo, comprometer-se. Temos aqui alguém comprometido com a obra de Deus. E quando ele é provado pela enfermidade, nesse mesmo contexto em que ele é provado pelo cerco militar, por aquela grande potência que estava ali determinada a destruir, a dizer para Israel, a dizer para o rei Ezequias, olha, adorem como as outras nações. Podem parar de adorar esse Deus aí. Coloque ele no mesmo nível das outras, adore como elas. Então, esse era o objetivo que se impunha ali. Eu estava vendo uma matéria essa semana que na Escócia foi determinado que crianças de 4 anos de idade têm o direito de escolher a sua sexualidade. Isso foi aprovado. Você pode pesquisar que está aí. Né? E nesse contexto já há mães, apareceu outra mãe postando na internet com muita satisfação o fato de que seu filho de 6 anos de idade escolhera ou entendera que ele nasceu menina. E a mãe colocando isso e celebrando. Então você entende um contexto que desafia o povo de Deus a um posicionamento, e se o povo de Deus não se posicionar, não vai ter consequências, não vamos sofrer. Né? Mas se o povo de Deus se posicionar, então esse povo vai entender que o sofrimento vem como parte desse ônus, desse posicionamento. Né? Então, esse homem, como consequência desse posicionamento, ele sofre. E quando falamos que o objetivo dele era promover o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, em meio à cura da enfermidade, o versículo 4, ele recebe uma garantia da parte de Deus, quando Isaías sai do quarto em que ele estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse, versículo 5 agora, volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos, livrarei você e esta cidade de Jerusalém, do rei da Síria, e defenderei a cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Nesse contexto em que nós temos o templo de novo fixado, para falar do compromisso do povo de Deus com uma geração, para falar da nossa responsabilidade de não permitir que o culto verdadeiro morra, para falar da nossa responsabilidade de não permitir que o diabo faça a nossa geração esquecer do Senhor e a nossa geração chegue a um ponto em que ela desconheça, não saiba quem é Deus, para falar dessa responsabilidade. Então Deus faz essa promessa, olha, você vai ser usado para que esta geração tenha a oportunidade de cumprir o propósito que da minha parte eu quero que ela cumpra. Né? Quando ele fala de livramento no capítulo 20, eu livrarei esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei a cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Quando você chega ali no final, já do capítulo 20, em que Ezequias, como um servo de Deus, como um discípulo verdadeiro,
ele aceita a repreensão, ele curva sua cabeça perante a repreensão do rei, do profeta Isaías, sempre presente nesse contexto. Então, quando você percebe ele ali se humilhando, ele curvando a sua cabeça, das várias lições que você tira disso, você aprende o quê? Ele foi repreendido para ele entender que o que Deus estava fazendo ali não era para promover o status dele, não era para promover o projeto vitorioso dele, até porque o projeto não era dele. Nós temos que entender isso claramente, irmãos. Ele estava sendo repreendido ali e aceitou a repreensão para ele entender que ele foi levantado para que aquela geração tivesse a oportunidade de viver intensamente o propósito de Deus antes do fim. Veja, não muito tempo depois dali, as forças de Babilônia tomariam Judá por volta do ano 586 depois de Cristo. Os muros seriam totalmente destruídos. O templo, que era uma das maiores maravilhas do mundo daquela época, também seria reduzido a cinzas. Toda aquela glória que Ezequias vivera estaria confinada a um passado do qual muitos sequer se lembrariam, né? Mas o que nós aprendemos disso? Nós sabemos, irmãos, que os céus e a terra que agora existem, a palavra de Deus fala disso lá em 2 Pedro 3, eles estão entesourados para o fogo, no qual os elementos em fogo se fundirão e passarão com grande estrondo. Os profetas falaram disso em vários capítulos, como o capítulo 24 de Isaías, o capítulo 34 e várias outras passagens, falaram do fim dessa humanidade, desse sistema levantino contra Deus. Nós poderíamos olhar para esta realidade que escatologicamente virá. Jesus disse, não, isso aí vai chegar a um final trágico infalivelmente. Então, eu não tenho que me posicionar perante esta geração. Eu não tenho que dizer, aqui vim. Não, de modo algum. Vai acontecer mesmo, Deus vai tratar, Deus vai entregá-los ao pecado, à abominação, e eu simplesmente vou estar dentro de 4 paredes, ministrando para algumas pessoas ali e esperando o pior acontecer. Mas essa não foi a posição dos profetas, dos apóstolos. Veja que esse homem, ele foi levado à consciência de que o juízo de Deus viria de forma cabal sobre Judá, como veio também sobre as 10 tribos do norte. Mas nem por isso eles não tem mais nada a fazer, não. Ele entendeu que durante os dias dele ali, ou seja, haverá paz em meus dias, ele entendeu de forma quebrantada, atendendo à repreensão de Isaías, que ele tinha um papel a cumprir. Ou seja, nos meus dias eu tenho uma missão a ser desempenhada, né? Quando Deus fala para ele de livramento e que ele louva porque em seus dias haverá paz, já encerrando o capítulo 20, então ele nos mostra grandes lições. Diante do cerco, diante das afrontas, diante de toda a intenção de destruir a chance que Deus estava dando ao seu povo para viver um momento inesquecível, momento glorioso, o que acontece? Esses homens de Deus se posicionaram. Eles se posicionaram. E nós sabemos que Jesus vai voltar. Glória a Deus por isso. Nós sabemos que a igreja vai ser arrebatada. E nós queremos isso acima de tudo, a volta do Senhor Jesus. Mas eu tenho uma preocupação, porque eu vejo nesse momento a intenção de Satanás de destruir o evangelho, de todas as formas. A intenção de levar nossas crianças ao ensino da impiedade. Quando você para pensar, você sabe o que significa isso? Crianças de 4 anos, como aconteceu lá na Escócia, agora podem escolher a sua identidade de gênero, como eles falam. Irmão, isso aí é a regulamentação da pedofilia. É isso que querem ensinar para as nossas famílias. Isso aí é o espírito da Síria, que está no nosso país, está na nossa geração. E você para pensar que o Brasil é o país que representa o maior bastião de resistência a essas coisas, porque na Europa, nesse país, por exemplo, na Escócia, onde isso aconteceu, se você falar que não concorda com isso, você já pode ser preso. Em vários países da Europa, já tem pais que foram presos porque não quiseram permitir que a ideologia de gênero e a
a linguagem neutra fosse ensinada para os seus filhos. Já tem pais presos. Nos Estados Unidos tem crente preso, porque se posicionou contra o casamento homossexual, pregando claramente. Eu vi um vídeo dias atrás de um grupo de jovens cristãos pregando numa cidade dos Estados Unidos, eu não lembro qual que é o nome dessa cidade, e esses jovens, assim, entre adolescentes e jovens de 18, 20 anos, pregando mesmo, dizendo, a América, se converta, se arrepende, volte para o Senhor ou ele vai queimá-la. E esses jovens pregando e sendo presos nos Estados Unidos, presos para pegar cadeia, para ser julgados e condenados, acontecendo. Né? Então, no Brasil, você tem toda a possibilidade ainda de se posicionar, embora cristãos já foram presos, né? Como o jornalista Eusébio Eustáquio, que ficou um bom tempo na cadeia, mais de um ano, depois saiu paraplégico, né? Teve autorização para tomar uma ceia lá na igreja do pastor Jeová de Aquino, né? E depois soltaram definitivamente, bom, pelo menos em tese definitivamente, devido à esposa dele ter entrado com ação nas cortes internacionais. Né? Você tem outras pessoas que, com convicções cristãs, também estão presas no Brasil. Mas não é nós, né, irmãos? Não somos nós. Né? Então, não tem problema. É a impressão que a gente colhe. Mas o fato é que, apesar dessas arremetidas que começam a acontecer, nós ainda estamos dentro da nossa Jerusalém. Está sitiada. Né? As tropas da Síria estão aí de fora, sitiadas. Nós temos que, à luz da palavra de Deus, entender qual que é o papel cristão num cenário como esse. Não é permitido ao cristão praticar violência, exigir seus direitos derramando sangue, exigir seus direitos com xingamentos, com palavras indevidas. Não é permitido ao cristão se comportar a não ser como cristão. Mas cidadania não é crime, não. Exercer a cidadania, exercer os direitos que não foram os homens, foi Deus que concedeu essa igreja. Isso não é crime, não. Isso não é pecado, não. Além de ser crime, além de ser pecado, isso é dever cristão se posicionar. Porque nós estamos cercados por situações que querem impedir o culto. Querem fazer paralisar o culto. Deus promete a esse homem, vou te curar e você vai voltar para o templo. Vou te curar e você vai cumprir o propósito que me apraz. Vou te curar, você não vai morrer sem ver o meu propósito cumprido nesta geração. Depois virá o fim. Depois a nação de Judá vai se levar ao cativeiro. Mas eu estou te curando aqui porque eu vou te dar a alegria de viver um propósito que muitos rejeitaram. Mas já que o seu coração se internece, se quebranta, se humilha, eu vou te dar a satisfação de fazer parte daqueles que com esta geração têm compromisso comigo e viverão a alegria de ver o meu propósito cumprido nesta geração. Então, irmãos, o que nós não podemos permitir é que a chance que Deus está nos dando de sermos instrumentos da sua salvação para esta nação, para esta geração, se perca em nome de uma visão acomodada do que é o Evangelho, do que é, por exemplo, o arrebatamento da igreja, do que é, por exemplo, o propósito eterno de Deus. Né? Eu tenho ensinado esta concepção terrível que leva as pessoas à falta de posicionamento, ignorando o posicionamento do povo de Deus pela história. Os irmãos, desde esses exemplos como o rei Ezequias e vários outros, adiantando-se lá na história, na perseguição que veio aos irmãos diante dos imperadores romanos, né? Depois você tem a história da Inquisição, como esses homens se posicionaram perante o Estado, e ele foi um instrumento para, embora através do derramamento do seu sangue, fazer parar uma época de obscurantismo que já levava quase meio milênio segurando a humanidade nos freios de mão da conveniência, da idolatria, da impiedade, com a participação, inclusive, de religiosos. Depois você vai para os outros acontecimentos em que a igreja participou intensamente, com todo o ônus que lhe sobreveio, a queda da União Soviética, né? A queda do Muro de Berlim, e por aí se vai. O surgimento dos Estados Unidos da América do Norte, né? E até os nossos dias, o posicionamento do povo de Deus ao longo da história nunca foi um posicionamento covarde, né? E eu estou orando muito pelo Brasil, porque eu não tenho dúvida de tudo que eu tenho tentado mostrar aqui para os irmãos,
e mostrar também no meu curto alcance, né, não dúvida nenhuma, da potencialidade desta nação para cumprir um propósito glorioso de Deus antes do fim, que é a evangelização global. Principalmente quando eu olho para todo o cenário mundial, né? O contexto que estamos ministrando aí sobre Ezequias mostra claramente que todas as cidades haviam caído. As nações haviam caído diante da Assíria, mas Judá resistia com Deus. Judá tinha homens de Deus que não se renderam, não se curvaram, né? E quando eu olho o mundo ao redor, eu vejo o que eu coloquei para os irmãos. A Europa está em pedaços, irmãos. Igrejas que eram históricas na Europa viraram hotéis, catedrais que eram conhecidas por séculos viraram bares, e por aí se vai, viraram cinema, né? A África também está em ruínas espiritualmente, né? O avanço dessas forças terroristas pela Ásia é algo assim terrível, né? Mas quando você olha para a nação brasileira, apesar das nossas limitações, apesar de muitos pregadores sem compromisso, você enxerga potencialidade nessa nação para cumprir um propósito de Deus perante esta geração. E nós estamos implicados nisso. Nós, servos de Deus, estamos implicados nisso, porque nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia. E todos esses que estão fazendo parte de uma coligação mundial para destruir nossa nação, destruir a igreja brasileira, destruir o direito de expressão a essa altura do campeonato. Os pastores que não estão se posicionando, eles vão ter que dizer depois para o Brasil, e vão ter que dizer depois para os seus netos por que eles ficaram calados, né? Eu me lembro do acontecimento da Segunda Guerra Mundial, quando alguém expondo com muita propriedade, falando da forma como os americanos e os ingleses resistiram ao cerco, ao ataque das forças alemãs, citando o caso de Winston Churchill, o que o Winston Churchill e o presidente Roosevelt também colocaram, né? E alguém dizia, olha, a arma mais poderosa da Inglaterra era a oratória de Winston Churchill, quando ele dizia, nós resistiremos nas ilhas, nós resistiremos nos logradouros, nós resistiremos nas campinas, nós resistiremos nos prédios, nos becos de nossas cidades, nós resistiremos nos mares, nos rios, nós resistiremos nas alturas, nós nunca nos renderemos, de formas que passados 1000 anos, as gerações ainda se lembrarão dos grandes feitos que aconteceram por nosso intermédio. Eu não tenho dúvida de que, embora aquele homem não fosse convertido, foi um símbolo, foi um instrumento de Deus para aquela época. Da mesma forma, o presidente Roosevelt, quando do ataque de Pearl Harbor, ele se dirigiu à sua nação dizendo, nesse dia, a nossa nação foi vítima de um ataque covarde do Império Japonês, que sobrepuja em afronta toda a nossa história. Mas demore o tempo que demorar. Aconteça o que acontecer, os Estados Unidos chegarão a uma justa vitória. E nesses dois países diziam o seguinte, que se algum jovem em idade militar estivesse sem fardamento, eles perguntavam, você é daqui? Você é normal? Tudo está bem com você? Então, nós temos um quadro crítico que paira sobre a nação brasileira. E o que nos preocupa como cristãos não é a questão política, não tem nada a ver com isso. Eu nunca fui candidato e nunca serei. Eu nunca recebi nenhum cargo de política, espero nunca receber. A minha questão é apologética. É porque eu estou vendo as armas apontadas contra a palavra de Deus. O zelo que tomou conta de Ezequias ali foi por causa disso. Era o propósito de destruir o nome do Senhor. Era o propósito de destruir a palavra de Deus. O que nós estamos vendo aqui no Brasil é exatamente isso. E não é uma questão meramente nacional, não. Esta é uma questão internacional. Forças de várias partes do mundo, inclusive Pequim, estão focadas em destruir nossos valores a qualquer custo. Quando você percebe o que aconteceu lá no Afeganistão,
Retira-se as tropas americanas, porque o presidente Biden cede à pressão de George Soros e de vários outros que o dominam, e entrega aquela gente ao desespero. Você vê as pessoas tentando fugir nos aviões americanos e caindo. Avião decola, as pessoas caindo, despencando, outras multidões agarrando seus soldados americanos, pedindo por favor, por misericórdia, para que não os deixassem abandonar. Mas abandonaram aquela gente, atendendo à determinação de uma organização ideológica, diabólica, satânica, dentre as quais pode ter esse nome de George Soros. Pesquisa sobre George Soros depois, você vê o grau de satanismo desse homem. Né? Então, esta é uma determinação mundial para destruir todos os valores chamados conservadores. É para destruir. Eu vejo nisso o link com a realidade da Assíria, uma coligação internacional para destruir os valores bíblicos, para destruir a palavra de Deus. E vejo nisso a importância dos homens de Deus se posicionar. Nesse momento, que não tenho dúvida, é o momento mais desafiador da história da igreja, principalmente aqui para o Brasil, que está sob o foco internacional. O Brasil está sob o foco internacional. E eu tenho a fé de que Deus, ele quer ser honrado no desfecho desse acontecimento. Não é que a gente tem medo de perseguição, não. Se tiver que passar por perseguição, perder casa, bens, família, a gente perde. Mas nós não podemos aceitar uma situação em nome do comodismo. A Bíblia diz em Tiago 4,17 que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado.